E aí galera, hoje nós vamos estar falando aqui da construção de mapas genéticos a partir da técnica do teste de 3 pontos. Inicialmente, temos que pensar o que seria um mapa genético. No caso, um mapa genético é um diagrama onde estão inseridos os pontos, ou seja, os locais relativos da ocorrência dos genes. A necessidade de usar o teste de 3 pontos é em decorrência de que, dependendo da distância que os genes tenham, pode ocorrer mais de uma permutação. Nesse sentido, veja só através desse esqueminha. Se nós considerarmos apenas o gene A e o gene C, aqui fica evidente que se ocorresse duas permutações em decorrência da distância entre eles, aparentemente nós não teríamos a formação de uma nova conjunto gênico, né? Como pode ser observado aqui, aonde, apesar de ter ocorrido a permutação, se considerar apenas o gene A e o C, aparentemente não teria ocorrido essa permutação, em decorrência de uma dupla recombinação. Então, pessoal, é nesse sentido que é importante a realização do teste de 3 pontos, né, para garantir que houve permutação, mesmo que essa permutação tenha sido dupla. Nesse sentido, para nós estabelecermos os parâmetros, nós vamos usar um cruzamento teste, e o exemplo aqui do cruzamento é para esses genótipos aqui. Então veja que a seguir nós temos uma tabela onde são colocadas os fenótipos dos descendentes desse cruzamento aqui, bem como o genótipo deles e as frequências observadas. Então é o seguinte, depois de termos esses dados aqui, como vamos levantar a estrutura desses elementos. Então, no primeiro momento, é necessário a gente determinar quais são as combinações paternas. Nós determinamos isso a partir de selecionar a frequência observada aquelas que foram as maiores frequências observadas. Então, as maiores frequências observadas indicam as combinações paternas. Tá? Em seguida, temos que determinar quais são as combinações das duplas permutações. Então, se você tiver uma tabela com a frequência observada, você vai selecionar aquelas que mostraram as menores frequências de distribuição. Então, nesse sentido, você determina as combinações com duplas permutações. E aí, feito isso, você vai ter que estabelecer qual é a sequência de um gene relacionado ao outro. Como é que se faz isso? Bem, você vai comparar a posição dos genes das combinações paternas com aquela das combinações com permutas duplas. Tá? Então, a partir disso, vai ser possível determinar quem foi ou quem é o gene que está no centro. Observe bem aqui, quando você determinou as combinações paternas, você verifica aqui a estrutura desse genótipo aqui e aqui. Quando você observar nos duplos recombinantes, você pode verificar que quando comparado ao paterno, o único elemento que se modificou dentro da sequência gênica foi o gene B. Né? Se você pegar, por exemplo, esse exemplo, que seria daqui, né, desse elemento paterno, Azinho, Bzinho, Czinho, você pode verificar que você tem Azinho, Bzão, Czinho. Já se você pegar como referência esse paterno aqui, que é Azão, Bzão, Czão, e pegar esse outro, que é o duplo recombinante, você vai ver que permaneceu o Azão, temos o Bzinho e o Czinho. Então, como você observa que os duplos recombinantes, o gene que modificou, né, que está diferente em relação aos paternos, é o gene B, então isso faz com que você consiga determinar, ou seja, indicar que o gene que está no centro do cromossomo, ou no centro entre
os genes aqui considerados é o gene B. Então a posição dele certamente é A, B, C. Ok. A partir de que você determina qual é a posição relativa dos genes, você vai agora estimar qual é a distância dos genes entre si. Então, para isso, o que é que você vai fazer? Você vai organizar aqui as combinações paternas e as frequências delas, as combinações com permutas duplas. A partir daí, você vai determinar o que seriam as combinações de permutas na região 1. No nosso caso, que seria a combinação da permuta da região 1? Seria o ponto onde ocorre permutação entre o gene Azão, ou gene A, e o B. E a região 2 seria aquele ponto onde ocorre a permutação entre o gene B e o C. Ok. De forma geral, aquela combinação que apresentar as maiores frequências após as combinações paternas vão ser as combinações provenientes da permutação na região 1. E aquelas que apresentarem a terceira maiores frequências, tá, serão as combinações provenientes de permutação na região 2. Então, dessa forma, sempre lembre, se você pegar as maiores frequências, elas vão revelar a combinação paterna. A segunda maiores frequências são das regiões de permutação 1. A terceira maior frequência é da região de permutação 2. E as menores são das combinações das permutas duplas ou duplas recombinações. Então, por que isso é importante? Porque a partir desses elementos você vai estimar a distância entre as regiões, ou seja, entre os genes. Então, por exemplo, se você quer estimar a distância na região 1, você vai pegar, portanto, os valores de frequência da região 1 e somar mais os valores das duplas permutações. E aí você vai usar uma formulazinha que vai ser a estimativa da distância, vai ser o total de recombinação da região 1 mais os duplos recombinantes dividido pela frequência, que a frequência é o valor total, tá? Essa frequência total, né, que é o somatório de todas as frequências, e multiplica por 100, pois assim você vai ter o resultado em porcentagem, ok? Para o nosso exemplo aqui, a estimativa da distância da região 1 vai dar 62 mais 60 mais 7 mais 4, que dá 133, que vai ser dividido por 726, que é a frequência total, vezes 100. Após você fazer esses cálculos, você vai verificar que você vai ter 18,3%. Na região 2 é a mesma lógica. Pegue as frequências da região 2 e some mais as frequências das duplas permutações. E aí você vai usar uma forma bem similar, só que é o total de recombinações na região 2 mais os duplos recombinantes divididos pela frequência total vezes 100. Para o nosso exemplo, se você pegar 40 mais 48 mais 7 mais 4, vai dar 99 dividido pela frequência total, que é 726, multiplicando, né, vezes o 100 dá 13,6. Dessa forma, você já tem a questão que é a seguinte, você já sabe que a sequência dos genes é A, B, C. Por aqui você já verificou que na região 1, que é a distância entre A e B, você tem a distância de 18,3%, que pode ser diretamente convertido na distância centimorgans. Então, A em relação a B está numa distância de 18,3%. Já aqui nós estimamos a distância da região 2, que é a distância entre B e C, que foi 13,6%, ou seja, 13,6 centimorgans. Então, dessa forma, usando a técnica de 3 pontos, você estabelece ou constrói um diagrama que vai representar um mapa genético. Valeu, pessoal. Até a próxima.